Você às vezes inicia olhando para a árvore. Chega num determinado momento que você precisa olhar para a floresta. Quais são os mecanismos de crescimento que eu tenho que acessar para que minha empresa saia dessa estagnação? Olá, sejam bem-vindos ao encerramento do Comunicar Inspira. Essa segunda temporada que foi diferente, ao longo de cada dia do mês, nós recebemos convidados comentando sobre temas relacionados ao nosso mercado da comunicação. E hoje recebemos Alexandre Botelho para conversar sobre um tema imprescindível para toda a marca, a visão sistema dos negócios. O Alexandre é economista pela USP, especialista em marketing pela FGV, em gerenciamento avançado pela Universidade da Pensilvânia, em administração estratégica de inovações e mudança pela Universidade da Colômbia. Alexandre, é um enorme prazer receber você aqui no Comunicar Inspira e ter a sua contribuição aqui para encerrar essa nossa segunda temporada. Particularmente, como eu sempre mencionei para você, eu o vejo como um mentor e me ajuda aí a desenvolver todo o meu trabalho como CEO aqui na Frase. Pamela, olá a todos. Pamela, para mim é um prazer estar participando desse programa da Frase, que eu estou seguro eleva conhecimento, divulga informação e experiências. E tudo isso é muito útil para a sociedade que a gente vive e principalmente, eu imagino, para os indivíduos que estão nos assistindo e vendo, porque se estão nos assistindo e vendo, estão interessados, entre outras coisas, em evoluir. Eu acho que esse programa disso trata, evolução. Eu vou só pedir uma autorização para você de retirar minha máscara, porque eu acho que fica tão... Nós estamos numa distância recomendada de distanciamento físico, porque esse social não me agrada muito, é o físico. E de forma que eu vou retirar minha máscara para a gente poder conversar um pouco mais. Fica melhor, né? Muito bem, fica muito mais tranquilo, Pamela. Então vamos ver como é que a gente pode evoluir. Alexandre, para a gente contextualizar, né? Atualmente o Alexandre ele é diretor de uma empresa no segmento de rádio e comunicação e traz na bagagem uma vasta experiência em gestão estratégica de negócios e indústrias complexas e técnicas e com potencial de expansão. Para a gente começar esse bate-papo, parte da gestão estratégica de negócios está a visão sistêmica, né? Que segundo a FGV é decidir pelo negócio considerando os resultados econômicos, pessoas, stakeholders e o meio ambiente. Como que você enxerga esse conceito na prática? Pamela, da maneira que eu vejo, eu acho que a GV abrange uma boa parte do que envolve essa avaliação do sistema sistêmico, mas eu vou um pouco mais além. Eu acho que hoje em dia nós temos que considerar também o macro ambiente em que a gente vive. Nós temos já um desenvolvimento tecnológico aceleradíssimo. Nós temos uma globalização. A gente tem que, na avaliação do ambiente sistêmico que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de ignorar esses dois fatores que para mim são muito importantes. Porque qualquer ambiente competitivo, você precisa ver o que o mundo está fazendo. Ademais disso, você precisa analisar, quando você se introduz num ambiente industrial, como é que está a evolução tecnológica, por exemplo, do que você se propõe a fazer, o mercado que você se propõe a entrar. Então, ignorar esses dois fatores de arranque é realmente muito complicado. A partir daí, então você entra, por exemplo, numa avaliação do ambiente, do segmento industrial onde você está se propondo a competir. Eu tenho nesse momento uma experiência interessante. Eu passei já por várias indústrias, eu passei pela indústria automobilística, passei pela indústria de cosméticos e passei pela indústria farmacêutica, onde eu investi muito da minha carreira e aprendi muito. Recém, 4 anos atrás, eu me arrisquei a entrar num mercado de radiocomunicação, do qual eu não entendia nada. Meu primeiro posicionamento foi avaliar o que significa o mercado da radiocomunicação. Entre outras coisas, eu gostaria de dizer o seguinte: nos mercados onde eu passei,
depois, obviamente, um amadurecimento profissional, eu sempre fiquei muito interessado em compreender o que eu estou fazendo, o produto que eu estou divulgando, o que eu estou levando para um consumidor. Qual é a componente social desse produto? Na indústria farmacêutica, por exemplo, nem falar. Tudo que você faz é realmente para a saúde da sociedade, a saúde das pessoas. E quando eu comecei a avaliar a rádio e comunicação, eu comecei a pensar, como que faz o rádio? Por que o rádio? Onde é que eu estou me metendo? E aí comecei a ver, por exemplo, que o rádio, como é que você faz, por exemplo, para lidar com missões especiais, missões críticas? Rádio. Eu, pela minha ignorância, inicialmente pensei, mas o celular provavelmente termine com o rádio. De jeito nenhum. Numa missão crítica, você não sabe se você pode contar com uma rede de internet. Se você estiver trabalhando com a rádio e comunicação, você não precisa se preocupar com isso. Só precisa conhecer que o sistema está instalado. Ou se você pode instalá-lo também, porque existem meios tecnológicos. E aí entra a parte do avanço tecnológico. Você tem meios tecnológicos para você instalar imediatamente, você tem uma missão crítica que ainda o sistema, uma infraestrutura não está instalada. De maneira que, quando eu me deparei com essa oportunidade, eu comecei a avaliar. E comecei a avaliar, por exemplo, no caso do nosso país, do Brasil, como é que estava a rádio e a comunicação comparado com o mercado internacional. E me dei conta de que as oportunidades eram muito grandes, porque o mercado ele estava muito condicionado a um fabricante. E então eu, depois de avaliar o produto, o que estava chegando como uma possibilidade de negócio, realmente tinha uma grande chance de entrar nesse mercado e inovar. E aí entra o fator tecnológico. Avaliando isso, depois eu tive que avaliar também, por exemplo, o que cerca o início de uma operação dessa. Como, por exemplo, a radiocomunicação condicionada dentro das leis brasileiras. O que controla a radiocomunicação? Qual é o sistema legal que ela é conduzida? Quais são os parâmetros que existem lá? Os órgãos, então, né? Os órgãos. Então, como é que a gente... Porque não é nada solto no mercado. Então, vencido isso, aí eu comecei a me preocupar, então, como eu estruturo isso. E aí, então, entra nos tópicos que abrange a Fundação Getúlio Vargas. Obviamente, a consideração econômica é extremamente importante, porque para os que já viveram bastante no Brasil, vão se recordar que em determinados momentos nós tivemos controles de preço bastante rígidos. Então logo eu verifiquei, por exemplo, nada disso se aplica, por exemplo, ao mercado da radiocomunicação. Analisei o mercado e vi que realmente é um mercado que tem um potencial econômico e o retorno sobre o investimento é bastante sadio. Então valia a pena e valeu a pena considerar que era uma oportunidade de negócio muito boa. Em seguida veio a formação desse negócio, saindo de uma ideia para entrar realmente na coisa prática. Como montar isso? Onde buscar os profissionais? Como montar uma empresa de radiocomunicação? Quais são os indivíduos que atuam nesse mercado e onde buscar os profissionais? Então, montar essa organização. Montar a organização, ela, além realmente de você trazer bons profissionais, é importante, na minha opinião, você estabelecer o teu relacionamento com essa equipe. Como você conduz essa equipe, como você motiva essa equipe, como você prepara e como você continua preparando essa equipe. E, sobretudo, como você realmente motiva uma equipe para trabalhar com você num mercado desafiador, num mercado novo, que você está iniciando frente a uma empresa fortíssima que você vai enfrentar como concorrente. Então, vencido isso, aí você então inicia o processo de quais são os recursos que você precisa.
a montagem dessa empresa. Você está então você já trabalhou com a tua organização, já colocou os players que tem que estar ali. Aí você tem que começar, ou bem antes, você tem que avaliar como é que se estrutura essa indústria nova que eu desconheço, como é que ela está armada. Então, no nosso caso, por exemplo, concluímos também, existem fabricantes e, infelizmente, não fabricantes nacionais. Esse produto ainda não tem uma característica de produto nacional, então você tem que contar com o mercado exterior. E aí entra a globalização. E também entra, por exemplo, toda a sistemática, porque você está lidando com um produto importado. Toda a sistemática, como é que se traz o produto para o país? Quais são os tributos para você poder ter a consideração do econômico? Quais os tributos que você tem que considerar? E como é que está armado o mercado em si? Concorrente, você já sabe, fabricante. Mas como é que é a estrutura no mercado? Você vai trabalhar com o quê? Você vai vender direto ou você não vai vender direto? No nosso caso, por exemplo, nós tomamos uma decisão de não vender direto. Nós trabalhamos com uma cadeia de revendas. Então, essa é a divisão do mercado. Você tem o fabricante, o distribuidor, e depois você tem a cadeia de revenda que vai levar o teu produto para o consumidor final. E aí você começa a analisar a ética de tudo isso. Porque para mim, por exemplo, existem duas palavras que eu considero elevadíssimas em qualquer ramo de negócio que entra: valores e ética. Você não pode infringir nenhum desses dois. Se você infringe um desses dois, você está auto-infringindo, se auto-infringindo. Então, é uma consideração de mercado. Como esse mercado funciona? Um mercado que realmente se pode operar de uma maneira tranquila. E depois que você chega a essa conclusão, só te resta colocar um negócio a funcionar. E colocar um negócio a funcionar poderia parecer muito simples, mas depois vem todos os problemas do dia a dia, as coisas que você tem que enfrentar e até você realmente ganhar o teu espaço no mercado. Eu poderia dizer que eu já estou 4 anos nesse novo mercado para mim, nessa nova indústria. Estou contente, mas vejo uma indústria de muita evolução ainda. Perto do início da nossa atividade, ainda se lidava muito, por exemplo, no ramo da radiocomunicação, com o sistema analógico de radiocomunicação, extremamente limitado. Mas, nesse momento que nós entramos no mercado, a digitalização já era algo real, já estava implantado e numa rápida expansão. Essa expansão ainda está no seu nascedor. Ela não tem prazo para acontecer? Pelo governo eles colocaram ou não? Não existe. Existe uma determinação governamental que você deveria terminar com o processo analógico, que está sendo um pouco prorrogado por situações de mercado. Mas, na realidade, o mercado já hoje é reconhecidamente digital. É infrequente você ter que lidar, por exemplo, na atualidade, com alguma coisa analógica. Eu perguntei isso por conta das televisão. Lembra que tinha um prazo, passava o comercial? Também para o rádio existe esse prazo. Tá. Que na realidade já houve um primeiro vencimento e agora foi prorrogado. E eu imagino que ainda vai ser prorrogado. Eu diria quase que desnecessariamente. Prorrogado talvez porque ainda existe um parque analógico que tem que ser mantido, que está aí, que está sendo gradativamente substituído pelo sistema digital. Mas eu acho que isso tem vida curta, até pela evolução da tecnologia. Então, Pamela, é isso. Tem sido uma experiência gratificante, mas esta avaliação que eu acabo de descrever, ela se aplica a todos os mercados onde alguém que está nos ouvindo e nos vendo pode estar pensando ou tentando realmente caminhar sobre um novo mercado. Então, isso é o que eu poderia dizer da minha experiência. Você comentou, né, de passos, né, de um olhar mais macro, além do que a FGV coloca como conceito aqui.
E tudo isso que você disse, temos que planejar, temos que olhar isso antes, né? No seu caso foi uma experiência antes de começar o negócio, né? Mas a gente sabe que existe no Brasil, a maioria, eu acho, dos empreendedores tradicionais, eles começaram sem instrução, sem formação, muitas vezes sem planejamento, e no decorrer ali da carruagem foram buscando essas instruções, essas formações. Você acredita que esse tipo de olhar sistêmico, ele é possível ser desenvolvido dentro assim das organizações, para os donos, né, de negócios? Eu acredito que sim, Pamela. Eu acho o seguinte, é provável que esses pioneiros, esses desbravadores, vamos chamar dessa maneira, que às vezes arrancam, por exemplo, numa atividade e não tiveram a oportunidade, ou talvez até não tiveram, por exemplo, a oportunidade de se desenvolver, de se preparar para fazer alguma coisa, simplesmente acreditam numa ideia e avançam com ela. E, obviamente, é quase que inevitável. No meio do caminho, esse desbravador, ele vai perceber que está faltando algo. E aí, então, o algo que está faltando é exatamente isso. Mas sempre é tempo, Pamela. Sempre se pode fazer uma autoavaliação. Tá bem, onde é que nós estamos deficientes? O que é que está nos faltando e para onde nós precisamos olhar e para realmente poder fazer o negócio crescer de uma forma mais planejada, olhando todo. Pamela, nós já ouvimos várias vezes. Você às vezes inicia olhando para a árvore. Chega num determinado momento que você precisa olhar para a floresta. Então eu acho que é isso, por exemplo, que o empreendedor que às vezes inicia meio improvisado, essa coisa, chega num momento em que provavelmente ele até se cansa de olhar para a árvore. Ele sinta a necessidade de olhar para a floresta. E aí é que nós estamos falando de um sistema sistêmico. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou envolvido? O que é que eu estou controlando e o que me está controlando? Também tem isso. E o que me está me controlando? Como é que eu posso sair dessas garras? E aí então vem a inspiração de ampliar, de pensar realmente quais são os mecanismos de crescimento que eu tenho que acessar para que minha empresa saia dessa estagnação, que realmente abranger novos mercados, abranger outros nichos de mercado onde eu estou. Então fazer todo esse processo de autoavaliação e realmente daí introduzir, implementar aquilo que está faltando para que a empresa realmente floresça mais. Eu tive a oportunidade, como eu mencionei do princípio, de fazer uma avaliação criteriosa, até antes de tomar uma decisão de realmente entrar no investimento. Isso é o mais adequado, porque isso não é nenhuma garantia de sucesso, mas realmente te ajuda bastante a fazer uma pré-avaliação, eventualmente, de alguns problemas que você vai encontrar no caminho e como você pode realmente se prevenir deles. Então, é possível. É possível e, Pamela, diria até mais, recomendável. Nada errado com iniciar uma atividade, iniciar um novo negócio, sem um amplo planejamento de tudo que se tem a fazer e quais são os envolvidos em todo o processo. Quando eu digo envolvidos, principalmente os externos, com quem você vai lidar, tá certo? Porque os fatores internos estão, né, a gente sabe que nem tudo a gente consegue controlar, mas são variáveis que às vezes você tem ali uma ferramenta, um instrumento de controle. Mas os externos realmente, como você ressaltou, eles influenciam muito no desempenho do negócio e estão ali o tempo todo, qualquer mudança tem os impactos, né? Eu menciono isso porque esse ano a gente vive esse momento de pandemia. E eu sou muito grata ao que eu aprendi com você, né? Até você falou, você me dá o crédito mais do que eu mereço. Mas é no sentido de, quando chegou fevereiro e a gente estava conversando, eu fiquei sabendo do coronavírus por vocês. Que eu vim numa reunião e você falou, olha, tem um vírus novo na China, talvez isso vai impactar. E aí a gente conversando e aquilo foi um estralo para mim. Porque você falou, olha, o nosso carregamento, né, por importar, talvez atrase.
E eu falei, puxa, o Alexandre tá ali, já tá olhando, é uma coisa que se a China exporta, eu lembro do seu comentário, a China exporta para o mundo todo, quais são as chances disso se espalhar? Eu lembro dessa sua frase. E isso foi uma coisa que ficou muito marcada para mim como jovem aqui, na parte da execução na empresa, na frente da operação. Eu falei, eu preciso me movimentar antes que esses fatores externos eles impactem aqui de uma forma muito brusca para a frase, né? Então, quando eu ouvi isso, eu saí da reunião com vocês com aquela inquietação. Bom, o Alexandre falou isso, ele é uma pessoa que tem esse olhar para o negócio, para o sistema, esse olhar macro. A gente precisa se movimentar. E aí eu comecei a ver o que era possível, né? O que estava dentro da nossa variável interna. A reduzir custos, a mobilizar, tudo que estava dentro do nosso alcance. Quando chegou o mês de março, que veio ali o isolamento, todo o mês de abril, que foi crítico e talvez difícil para muitas empresas, algumas até fecharam, a gente não sofreu tanto impacto, porque eu tinha me preparado ali de ouvir. Então, quando eu falo sobre a importância dessa visão sistêmica, que eu aprendo muito isso no nosso dia a dia, né, na nossa relação de parceria entre empresa de comunicação e cliente, é exatamente isso. É esse olhar que as empresas muitas vezes estão ali tão focadas no seu ambiente interno, eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Ou muitas vezes numa dificuldade que ela tem ali financeira, eu preciso lucrar, e aí deixa de olhar para esses outros fatores. Exato. Pamela, como eu vejo, por exemplo, você acaba de tocar uma palavra que às vezes as pessoas se fixam muito, o lucro. O lucro sai de você fazer as coisas bem feitas. Ele não sai porque você quer. Ele não acontece porque você quer. Ele acontece porque você planeja, você faz as coisas bem feitas, você acompanha o teu negócio. E uma outra coisa que eu insisto também, para o pessoal, principalmente a nível gerencial, é muito importante a gente reservar um determinado momento de ócio. É no ócio pessoal que a gente pode pensar. Você tem um momento de reflexão, você tem um momento de dizer, tá bem, o que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu posso fazer agora? O que é que minha empresa está precisando? É muito comum, por exemplo, no nosso negócio. Nós montamos um grupo de pessoas que está ativo, está funcionando, mas eu tenho insistido bastante. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, bom, eu tenho que ter uma área de pessoal para controlar o dia a dia e tudo mais. Num determinado ponto da empresa, além de uma área pessoal, você precisa ter uma área de recursos humanos, porque você já precisa começar a olhar para a tua organização de uma forma diferente. Você precisa olhar para a tua organização para poder, entre outras coisas, avaliar quais são as tuas deficiências e como você corrige isso. Então, é uma ampliação do nível de preocupação que você tem que ter com a tua organização. Quando você tem 3 pessoas, 4 pessoas trabalhando com você, talvez isso não seja uma preocupação. Quando você já começa a ter um número mais elevado, você já tem que começar a pensar nisso. Porque às vezes até no negócio ele vai evoluindo e você começa a encontrar que você tem que melhorar o nível de eficiência, o nível de conhecimento do pessoal que está trabalhando com você. E às vezes nem tem que buscar fora, você tem um recurso dentro de casa, só que você precisa desenvolvê-lo. E você precisa estar atento para isso. E aí é que entra um pouco ócio. Então você está ocioso, mas você está observando o que você tem que fazer. Isso da gente estar continuamente ocupado, não sobra tempo nem para pensar. E a gente precisa de tempo para pensar. Então aí fica a minha sugestão. Reserva um tempo para o ócio. Ajuda. E para a gente finalizar, Alexandre, hoje, 29/10, é comemorado o Dia Nacional do Livro. Você pode indicar alguma leitura para quem está nos assistindo, para ela desenvolver esse olhar sistêmico para os negócios? Deixa eu sugerir primeiro sobre leitura. Infelizmente, a gente vive num ambiente social onde a leitura não é uma prioridade, não é algo que tem um incentivo muito elevado. Eu, hoje em dia, leio muito. Eu leio todos os dias. Eu reservo um tempo do meu dia para a leitura. E eu vou ser franco, eu não sei como eu adquiri esse gosto, mas eu adquiri. Mas eu sou como qualquer cidadão desse país. No início da minha carreira, tudo, eu lia porque eu era obrigado. Eu precisava ler, principalmente na minha preparação acadêmica, você tem que os livros, você tem que lê-los, tem que prestar o que você precisa prestar.
Com o correr dos anos, eu adquiri uma outra forma de olhar a leitura. Hoje em dia, o que eu busco numa leitura? A gente sempre busca informação, mas eu sempre busco alguma coisa a mais. Eu busco quem escreveu, como pensa. Se eu puder realmente extrair alguma coisa de como pensa o autor, o que ele estava pensando quando ele escreveu o que ele escreveu, a mensagem que ele tentou. Isso é um sentimento pessoal dele. Como você consegue extrair isso, por exemplo, de uma leitura? A gente tem que estar atento para o que a gente está lendo. As informações são importantes, mas o sentimento do autor é importantíssimo também. Está tentando transmitir alguma coisa para a gente. Eu digo isso porque, obviamente, em português eu não tenho nenhuma dificuldade de leitura. Eu leio muito bem espanhol, porque eu vivi fora, eu vivi em países de fala espanhola por muitos anos, então eu adquiri a habilidade da leitura em espanhol. E leio muito bem inglês também, porque vivi em países onde o inglês era a língua do dia a dia, nativa. Qual é o meu ressentimento? Onde realmente a coisa pega para mim? Quando eu tenho que ler um autor que foi traduzido. Eu sinto uma perda enorme. Por exemplo, eu gosto de ler Dostoiévski, mas eu creio, quando eu leio um Dostoiévski que foi traduzido, o meu sentimento é de que o tradutor, ele tentou o melhor que ele podia, se aproximar ao sentimento de Dostoiévski, mas eu não creio que ele consegue inteiramente. Então, eu sinto que eu estou lendo um Dostoiévski traduzido, mas se eu pudesse ler russo, eu tenho certeza que realmente eu tiraria muito mais proveito. Balzac, adoro, mas eu não leio francês, leio Balzac traduzido, sinto uma deficiência danada. Aí eu vou vir para algo que eu quero exemplificar. A Mão e a Luva, Machado de Assis. Outra obra dele, Quincas Borba. Quando você lê, você entende o que o Machado de Assis está sentindo quando ele está escrevendo isso. Então, se você tem um outro autor que é português, José Saramago, não sei se o nome já soa para você, você tem que ler o José Saramago em português nativo de Portugal, para você realmente poder entender o que ele quer transmitir. Eu já li o Saramago em português de Portugal e o mesmo livro em espanhol. Não chega. Isso é a minha aproximação com a leitura. Sobre um livro, eu vou sugerir um livro do momento. Não do momento, apropriado para o momento. Nós estamos aí à beira de uma eleição. Então é muito importante realmente estar preparado para escolher o candidato que poderia eventualmente contribuir muito para a evolução do nosso país. O livro que eu sugeria nesse momento se chama Por que o Brasil é um País Atrasado? O autor, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Essa família Orleans e Bragança é a família dos monarcas do Brasil. Mas nesse livro ninguém vai sequer ver uma palavra de monarquia. É um livro que faz uma análise profunda da evolução das constituições brasileiras, desde a primeira. E uma descrição do autor, uma crítica bastante elevada, o que essas distorções de constituição foram causando ao país. Então ele chega a justificar que hoje o gigantismo do Estado que nós temos, um Estado tão pesado, tão lento, tão burocrático, em grande parte resultado, por exemplo, de uma evolução constitucional que nunca favoreceu o país. Nesse momento, nós vamos eleger prefeitos e vereadores. É muito importante a gente ter uma noção quem a gente gostaria de ter como prefeito e vereador que tivesse voltado a essa mudança tão gritante que está no livro do Luiz Felipe. Então, aí fica a minha sugestão para que invista um pouco de tempo. É uma leitura extremamente fácil, muito agradável e o nível de informação fantástico. Bom, foi muito bom conversar com você, né, na nossa breve entrevista aqui, bate-papo, conhecer um pouco mais da sua experiência e de todos os seus ensinamentos aí
relacionada à área de negócios. Eu agradeço muito a sua participação aqui e espero em breve a gente possa continuar prolongando, como eu falei para você, por eu ter esse relacionamento mensal aí ou via telefone. Sempre estou aqui aprendendo com os ensinamentos de Alexandre Botelho, mas aqui para o Comunicar Inspira fica esse episódio e a chance da gente trazer para frente mais conteúdos relacionados à área de negócios também. Eu que agradeço o convite, Pamela. É um prazer sempre. A gente, na vida, acumula algumas experiências. A gente vive numa sociedade evolutiva. E a gente pode realmente deixar alguma coisa, ou transmitir alguma coisa do que a gente aprende, que possa servir de inspiração, servir de matéria para pensar. Eu acho que isso para mim me deixaria bastante contente. E leia um livro antes de votar. Muito importante. Tá certo. Bom. Esse foi a nossa segunda temporada do Comunicar Inspira. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente trouxe aqui, a cada episódio, a cada convidado. A ideia realmente foi trazer temas relevantes para o mercado dos negócios, da marca, de marketing e comunicação. E eu vejo vocês em novembro na terceira temporada do programa. Até mais. Tchau, Alexandre. Obrigada. Tchau. Obrigado a você.